Bom dia, amigos, irmãos, que Deus nos abençoe ricamente e nos dê bênçãos celestiais através de Sua palavra. Eu quero iniciar convosco algum tempo, assim, uma ou duas programações para falarmos sobre palavras. Bem, eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás e não sei quem é o autor. Sei que é um ator que trabalhava em televisão. Não sei se ainda trabalha, mas não sei se nem está vivo. Ele dizia assim: palavras são palavras, nada mais do que palavras. Mas nós vamos observar pela Bíblia, pela luz da palavra de Deus, que a palavra, seja ela qual for, ela tem significado, não é? E Jesus, ele mostrou isso, que a palavra, ela alimenta o espírito. Quando ele estava ali sendo tentado pelo diabo no monte da tentação, e ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aí teve fome. Então o tentador chegou e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos descobrir que Jesus está falando do alimento do Espírito. O alimento para o corpo, nós temos tantos alimentos e devemos realmente fazer assim, mesclar, não comer uma coisa só toda a vida, já que existem tantas variedades. Gostar de tudo aquilo que é bom, que às vezes aquilo que é muito bom para a gente não gosta. Às vezes não é tão saboroso. Então tem os legumes, as verduras, os cereais, as castanhas, carnes variadas. Isso é bom, alimenta, sustenta o nosso corpo. Mas a palavra de Deus também é alimento. Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a palavra que vos diz é espírito e vida. E as palavras devem ser medidas. Salomão chegou a dizer que sejam poucas as palavras, na verdade, quando estivermos diante do Senhor. Ele diz assim no capítulo 5 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então vejam bem que, se nós formos lá em Tiago capítulo 3, a questão de ouvir, ela é muito essencial nós termos prática disto. Ouvir é melhor que às vezes sacrificar, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Um sacrifício mal feito, né? Ouvir com atenção. Aí no verso 2 ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E nós encontramos que Jesus, quando estava ensinando a orar, ele disse: não useis de vãs repetições. É gostoso, né? Porque às vezes a oração não consiste somente em petição, mas em ação também, em atitude. E às vezes em silêncio ora também, mas ela consiste também em louvar. Ela consiste também em proclamar a glória de Deus e não só em pedir. Deus
não nos fez mendigos. Não que seja proibido pedir, porque Jesus também pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Orai, orai até Deus atender. Então veja que tem que haver um bom senso, um ensinamento correto. É isso que nós estamos pretendendo. Que palavras não são apenas palavras. Como dizia o rapaz, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Porque as palavras podem salvar e podem condenar. A palavra dita ao seu tempo, quão preciosa é. Boas palavras. Então vejam bem, que as palavras, elas podem marcar destino das pessoas. Mateus capítulo 12. Jesus estava falando sobre a árvore e seus frutos. Então 33 ele diz, ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou se eu começar outra vez, não tem interrogação, né? Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Agora Jesus faz uma pergunta. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mas o hipócrita, às vezes ele tem uma coisa no coração e fala outra. Ele não fala aquilo que o seu coração está cheio, então ele se torna um hipócrita. Jesus falou isso. Raça de víboras. E no 35 ele diz, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo, atenção, verso 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Os mais antigos, como eu já ouvi muito, minha mãe costumava instruir a gente quando a gente falava alguma coisa que não deveria ser dita. Quem conversa demais, ou quem conversa muito, dá bom dia a cavalos. Eu acredito que muitas pessoas mais antigas se lembram disto. Esses provérbios nossos, por aqui dos interiores, ele esparramou, pelo Brasil quase todo, embora o Brasil sendo muito grande. Mas diziam assim, quem conversa demais, dá bom dia a cavalo. Porque por tuas palavras serás justificado. Vejam como as palavras têm poder. E por tuas palavras serás condenado. Mas... Então, às vezes, nós vamos usar a língua para crer. Para quê? O que nós vamos estar falando? O que nós vamos estar ensinando para as pessoas? A gente, às vezes, percebe isso, que as pessoas queriam dizer outra coisa, não gosta nada da gente, mas fica lá dizendo as coisas para não fazer feio, para não fazer feio perante a multidão. Porque vejam que Jesus ainda, no capítulo 12, ele diz sobre a pessoa falar algo contra, blasfemar contra o Espírito Santo, terrivelmente, porque eles abriram a boca para blasfemar contra Jesus. E Jesus então disse, olha, contra o Filho do Homem, vocês podem falar o que vocês quiserem, podem mentir a respeito, podem blasfemar, podem mandar esparramar mentiras, não tem problema, vocês são perdoados. Tudo que vocês falarem de mim, eu perdoo, não tem problema não, pode esparramar mentiras à vontade aí, perdoo, sem problema. Já são perdoados, por minha conta,
Ele diz assim, olha: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Portanto, atenção pelas palavras. Elas podem te salvar e ao mesmo tempo te condenar. Por isso é que Tiago diz no capítulo 3 que todos nós somos imperfeitos, mas quem domina a sua língua, controla a sua língua, ele é perfeito. Voltemos um pouquinho lá nas instruções, nas palavras de Salomão, creio que capítulo 5 de Eclesiastes é de Salomão. Ele diz assim no primeiro verso: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, falam mal, mentem a respeito das pessoas, falam o que não deveriam falar e depois vão oferecer sacrifício. São os sacrifícios de tolo. Então, Jesus, quando ele estava ensinando na oração, ele disse: quando orardes, não useis de vãs repetições. Mas ele não estava dizendo para você não pedir. Ele está dizendo para você pedir, porque ele próprio diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei até Deus atender. Então tem um corinho que a gente canta: pedi, 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 dar-se-vos-á. Batei, buscai, buscai até Deus responder. Orai, orai, e assim sucessivamente, né? Estou perdendo um pouquinho da letra. Mas continuemos a nossa leitura aqui. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. E o que ele está dizendo aqui? Que o sábio modera as suas palavras. Vamos buscar sabedoria? Nós temos muito que falar sobre este assunto e vamos ter uma sequenciazinha para ajudar, não vocês, ajudar a mim também, que estou estudando sobre isso, e ajudar a todos que nos ouvem, que Deus vai nos ajudar a controlar, né, esta língua, este pequeno órgão que está em nosso corpo, mas que tem peçonha mortal nele, que precisa ser domado, assim como doma o cavalo através do freio em sua boca. Agora, Ana, no seu cântico, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, ela diz assim, no verso 3, no cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel, que orou simplesmente sem um som, mas só mexia com os lábios, e foi tida como embriagada pelo sacerdote. Ela diz: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, meus amados e preciosos irmãos, é nisto que nós estamos precisando de observar um pouco, porque são muitas as palavras descaridosas lançadas ao ar nos programas religiosos, muitas palavras maliciosas, muitas palavras mentirosas, enganadoras, lançadas ao povo. E as pessoas estão dando crédito.
a palavras mentirosas, enganadoras. E você vai fazer o quê? Quando ver que as suas palavras não foram de acordo com a Bíblia de Deus, foram palavras tiradas de um pensamento humano, tradição humana. Olha, que Deus abençoe-nos neste dia e nos demais que nós teremos para frente. Não sabemos quantos, né? Se teremos ainda 10 anos, 20, 30, mas que tenhamos sempre buscar essa disposição de buscar a Deus para que Ele nos molde segundo a sua perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.